Essa palestra de hoje, ela está um pouco conectada com o que a gente conversou semana passada. Então, por exemplo, nesse momento aqui, tudo isso que está acontecendo, eu tenho a minha percepção, as pessoas estão começando a ficar cada vez mais, de uma maneira ou outra, preocupados com os desdobramentos que esse conflito da Ucrânia com a Rússia pode trazer. Como a gente fala, né? Nós não temos nenhum controle sobre as causas e condições, mas certamente que todos nós podemos, de uma maneira ou outra, contribuir para que as coisas possam cessar. Obviamente que nós aqui, enquanto brasileiros, nós não temos nenhum impacto nos dirigentes desses dois países e nem nas pessoas todas que estão envolvidas nisso. Mas o ponto que eu trago aqui é como que nós podemos nos manter mais lúcidos, mais serenos, mas mais do que isso, eu acho que as guerras, na verdade, todos esses conflitos, elas têm origem em ambições, poder, controle. E o tema da palestra é altruísmo, né? E as nossas motivações, intenções, dando cores às nossas ações. Então, é justamente pensando quais seriam os antídotos em termos de qualidades humanas que todos nós, sim, temos habilidades, competências para desenvolver, desde que faça sentido, desde que tenha propósito e observar como que nós podemos nos sentir tendo pensamentos nessa direção. Não só pensamentos, mas ações e como as nossas conversas, nossos diálogos, nossas rodas de conversas com nossos amigos podem promover o desenvolvimento dessas ideias. Então, em termos gerais, nós ainda nem terminamos todo o sofrimento, o impacto que a pandemia causou, o Covid-19, está ainda presente, maior ou menor grau, em diferentes países, dentro de cada país, diferentes regiões, e assim por diante. Nem bem nós saímos desses 2 anos, agora nós entramos num outro conflito, que parece tão distante de nós, geograficamente sim, mas enquanto comunidade humana, não tem distância nenhuma. E é exatamente isso que nos aflige. Como mencionou Sua Santidade Dalai Lama outro dia, dado a completa interdependência que se criou entre as nações, qualquer conflito em qualquer lugar afeta a todos. Então não existe mais fronteiras, não existe mais distâncias. Somos sim uma comunidade humana absolutamente interdependente. E certamente que se houvesse um pouco mais de reflexão por parte de todos, mas eu fico pensando, né? Como é que é tão difícil para dirigentes que têm poder, como é que para eles parece ser tão distante ter esse tipo de reflexão? Quando eles, a maior parte deles, democraticamente eleitos, deveriam ter essa motivação de corresponder à confiança daqueles que votaram neles e cumprir com sua obrigação enquanto dirigente executivo de um país. E o que a gente vê é um descaso total. Então, nós
volto a dizer, enquanto uma comunidade humana, nós vimos vários movimentos em relação às vacinas, nós vimos vários movimentos egoístas em relação à distribuição de vacinas, interesses econômicos, políticos, em aquisição e distribuição de vacinas. Uma pequena guerra também. Pensando que há países na África que nem sequer receberam vacina. Então, no encontro passado, eu falei sobre biopoder, biopolítica. Falei sobre esse esquecimento de seres humanos, cujas nações não têm, talvez, um impacto econômico tão grande quanto as outras têm, ou talvez até tenham reservas minerais, de petróleo e outras matérias-primas, mas que estão em mãos de pouquíssimos. Então, o resto da população do país vive em completa miséria. Então, tudo isso está acontecendo, né? Na pandemia, nós vivemos isso. A pandemia, eu sempre disse nas minhas palestras que a pandemia, o Covid, impôs à humanidade como um todo uma reflexão profunda sobre a interdependência, convidando todo mundo a cultivar uma visão muito mais ampla de que verdadeiramente somos uma comunidade humana interdependente e que devíamos, por sim, temos minimamente um sentido de corresponsabilidade um para com os outros. E nós tivemos vários enfrentamentos nessa questão da pandemia, das vacinas, seguiram nas orientações de alguns técnicos, nomeadamente responsáveis por isso, como a Organização Mundial de Saúde, e cada país, com suas instituições, no nosso caso a Anvisa, a delinear para nós como lidar com isso. E nós enfrentamos várias situações. E agora nós estamos entrando numa outra história, que é uma guerra. Uma coisa que eu tenho 62 anos, mas para mim continua sendo muito difícil de aceitar em pleno século XXI, com tudo que há de conhecimento no mundo hoje, uma situação como essa que está acontecendo nesse momento. Mas, novamente, se nós não aprendemos com a Covid-19 sobre a interdependência e a impermanência, se nós não aprendemos que a única maneira que a humanidade como um todo pode, equanimamente, superar essas dificuldades que surgem, novamente digo, nós não temos controle sobre causas e condições, mas nós temos habilidades quando surgem situações como Covid, como essa guerra. O ser humano é dotado de inteligência, ele é dotado de cognição, ele é dotado de conhecimento, ele é dotado, sim, de todas as qualidades, competências, habilidades, enfim, para superar isso. Então, no caso de uma guerra, dependeria totalmente do que a gente chama de diplomacia. Pessoas que deveriam ter o poder de um diálogo construtivo, superando todas as diferenças que coemergem com o egoísmo, com a sede de poder e com o descaso daqueles que não têm esses lugares. Então, novamente, nós estamos expostos a uma situação onde a interdependência vai assolando ainda mais do que as mortes, os conflitos, as perdas, as confusões, as condições desumanas que refugiados são colocados. Novamente. Só que agora nós estamos falando de uma interdependência para além de tudo isso, que vai novamente nos forçar a uma reflexão. Como diz o Dalai Lama, as nações se tornaram totalmente interdependentes. Então, hoje, para quem lê os jornais, as notícias de hoje, né, o líder do país dizendo que então vai fechar o gasoduto, vai fechar a venda de petróleo, vai fechar a distribuição de matéria-prima, tanto ele vai deixar de exportar, como deixará de importar. E aí nós vemos que, para além das fronteiras que existem entre Ucrânia e Rússia,
essa guerra agora entra por toda a Europa e assim vai. Quando a interdependência colaborativa econômica entre os países, quando é usado agora desta maneira, é uma maneira usada politicamente para trazer o diálogo. Só que o diálogo devia ser oferecido por uma outra visão, que é essa visão que eu estou trazendo nessa fala. Altruísmo. O que é altruísmo? Então, eu vou pegar emprestado aqui as ideias de Matteo Riccardo e a gente vai conversar um pouco sobre as diferentes definições disso. Mas a reflexão é: por que que nós não conseguimos dialogar isso enquanto seres humanos? Volto a dizer, porque os líderes têm tanta dificuldade de fazer uso desta construção do diálogo, onde a base do diálogo é justamente a não promoção de sofrimento a ninguém, a nenhum país, a nenhum ser humano. Como é que a gente pode dialogar e desconstruir visões ambiciosas? Longe de mim de querer fazer exposições políticas. O meu propósito aqui é resgatar aquilo que é comum a todo mundo, independente de cargo, independente de nacionalidade, passaporte, fronteiras geográficas, independente de tudo isso. Como é que tão facilmente a gente simplesmente toma decisões, mata pessoas de todas as idades, todos os gêneros. E quando a coisa vai ficando cada vez mais tensa, aí começa a se cortar gás, imagine. Penso que cerca de 44% ou 50% do gás usado na Europa vem de lá. Estamos no inverno ainda. Corta isso. Corta petróleo. Como que vai ser impactado? Então, o que eu estou querendo dizer é que esse olhar desumano, esse olhar visando poder e ambição, não se importa com quantos milhões de pessoas, quantas nações, ninguém se importa. É aí que eu digo, como é que eu sou uma pessoa bastante ignorante, mas pelo menos eu tenho um princípio altruísta no sentido de que se eu não posso fazer muito, mas pelo menos aquilo que eu posso fazer em benefício de todos os seres, seja a minha prática de vida. E nunca foi diferente em termos, quando eu fui tanto empregado quanto empregador. Enquanto empregado, eu sabia que eu era interdependente, o que eu fazia lá dentro colaborava com o desenvolvimento do local que eu estava trabalhando, eu me sentia responsável por aquele lugar, porque era ali que eu tirava um salário que podia manter minha vida. Como empregador, a mesma olhar. Eu sabia que muitos dos meus funcionários dependiam do que eu fazia ali dentro, para que eles pudessem ter pontualmente nos dias seus pagamentos, seu pagamento. E assim pudessem saldar suas contas, fazer seus planos com suas famílias, e assim sucessivamente. Entenda, isso é uma corresponsabilidade. E essa corresponsabilidade vem muito desse sentido de altruísmo. Então, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa aqui, né, para a gente ir construindo esse diálogo, né? Então, tem várias definições aqui, a gente vai ler um pouquinho delas, só para a gente trazer essa ideia. Altruísmo seria o quê? A preocupação desinteressada com o bem do outro. Por que eu teria interessado com o bem do outro? Pensa. Como é que a gente seria... O primeiro ser que nós tivemos uma preocupação era com nossos pais. Por quê? Era uma preocupação retributiva, porque diretamente a gente entendia o quanto nós recebemos deles. Mas aí quando a gente amplia esse olhar, como é que a gente vê isso? Outra é a disposição para interessar-se e dedicar-se ao próximo. O que isso quer dizer? Me interessar pelo bem do outro. Então, se eu sou empregador, eu me interesso pelo bem-estar, a boa saúde, que as famílias dos meus funcionários estejam bem, porque daí eles estão felizes, eles se sentem realizados e eles se sentem corresponsáveis pelo lugar que eles trabalham. E eu me sinto feliz de saber que eles estão bem. De novo, é um interesse comum, é um interesse mútuo. Ele é legítimo, ele é verdadeiro. Quando isso falta, de qualquer um dos lados, isso começa a faltar,
as coisas começam a desandar. Então, outro, altruísmo. O que pode ser altruísmo? A eliminação dos desejos egoístas e egocentrismo, assim como a realização de uma vida dedicada ao bem do outro. Outra definição, uma inclinação para agir considerando o interesse dos outros, das outras pessoas, e a ausência de uma segunda intenção. Aqui tem uma coisa muito séria, que vamos abrir um pouquinho. Como a gente faz um bem para uma pessoa, a gente não deve ter uma segunda intenção. A única intenção é o bem comum. O bem comum significa ambos estamos sendo beneficiados por esse respeito, por esse interesse, por essa ação comum de cuidar e ser cuidado. É um bem comum. Não há segunda intenção. Se há segunda intenção, vou fazer o bem para esta pessoa com este interesse, então isso aqui não reside na casa do altruísmo. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque não há nenhum erro, não é nenhum equívoco você se beneficiar pelo bem que faz ao outro. E volto a dizer, se você tem os seus colaboradores e você zela pelo bem-estar dele, o que você recebe em troca? Eles trabalham felizes, eles produzem bem, eles não quebram máquinas, eles não faltam, eles não mentem, eles não simulam. Então, há um interesse, mas é um interesse comum, corresponsabilidade. Não é uma segunda intenção. Eu vou fazer isso para poder ganhar isso, ficar famoso, ficar na mídia, ficar isso e aquilo. Outro. Aí esse interesse não é altruísta. A gente vai falar sobre isso mais um pouco, né? E assim, mais para frente, um outro filósofo americano diz que definir o amor altruísta como um prazer desinteressado, produzido pelo bem-estar do outro, associado aos atos, cuidados e serviços, exigidos para um fim. Mais adiante, no cristianismo se diz, é o amor incondicional para com os outros seres humanos. E o amor altruísta e a compaixão, já dentro da visão budista, que é Maitri e Karuna, estende-se para todos os seres, para além dos seres humanos. É quando o Sr. Dalai Lama coloca a responsabilidade universal. Então, para além de cuidarmos uns dos outros, nos percebendo como uma raça humana, mas aí nós vamos entender que há outros, como os animais, por exemplo, como a natureza, os oceanos, a água pura, o ar puro, as florestas, e assim por diante. Então, é um interesse que tudo isso mantenha-se em equilíbrio, em harmonia. Porque nós entendemos que somos totalmente dependentes de ter água, de ter alimentos, de ter o ar puro, de ter equilíbrios, enfim, todos os elementos, animados e inanimados. É quando você vem entender que mesmo que a raça humana venha a exaurir tudo que este planeta nos oferece, vai chegar um momento que a base para esse nosso corpo humano subsistir não existe mais. Então, é a exaustão da própria raça humana. Então, é quando você consegue levar uma visão altruísta pelo bem comum, de uma maneira muito ampla. Primeiro, a gente se sente mais nos vendo como seres humanos. Então, esse altruísmo, essa bondade, esse interesse comum. Mas depois a gente vai entendendo que isso se estende para além só do ser humano, mas se estende para toda a base que dê sustentabilidade a esta vida biológica humana. Então, essa visão altruísta de corresponsabilidade, ela é muito, muito mais ampla que isso. E por que a gente está falando sobre isso? Sociedade Sacatriz, em algumas semanas, ou 2 anos atrás, quando ele falou sobre a pandemia, ele disse que nós devemos manter nossa mente num estado de alerta, mas, ao mesmo tempo, num estado de lucidez e serenidade. Entendendo que todas as coisas são impermanentes, então, certamente, a pandemia, em algum momento, ela cessa, causas e condições surgem, vacinas, conhecimento médico, assim por diante, como também nós cessamos muitas das ações que podem dar continuidade à proliferação do vírus. Então, são causas e condições o tempo todo. Então, nós devemos manter uma mente calma, serena, lúcida, para que nós não trouxéssemos ainda mais pressão
pelo nosso medo, pela nossa confusão, pelo nosso egoísmo de tentar quebrar ou furar aquilo que estava sendo dito na época do isolamento social e assim por diante, entendendo que eram maneiras que naquele momento eram que parecia tão necessário, acabou sendo, se provou ser, para que a gente diminuísse, né, a proliferação. Agora, nesse exato momento, começa a haver uma certa angústia, porque a gente começa a entender, realmente, todos começamos a entender, que a guerra não se resume àquele lugar geográfico. A dor que a gente sente de saber que tantos amigos, há pessoas que têm amigos lá, há pessoas que têm parentes lá, mas para além de ter algum tipo de relacionamento familiar, só de pensar que seres humanos estão sendo novamente, em pleno século XXI, expostos a uma guerra, e todo o sofrimento e a destruição de uma guerra. Isso devia, minimamente em nós, causar dor. A não ser que nós tenhamos alguma sociopatia ou psicopatia que não nos permite, né, por mecanismos neurais e assim por diante, sentir isso. E até algumas pessoas podem até fazer piadas sobre isso, porque não tem nenhum tom, a não ser sádico, a ser até irresponsável. Mas para aqueles, grande maioria de nós sentimos, sim, uma tristeza. Mas aí, para além disso, agora a gente começa a ver, porque o mundo é interdependente, nós vivemos em tempo real, nós podemos ver nos noticiários, em TVs e todas as mídias sociais, foguetes, bombas destruindo prédios com a família inteira lá dentro, enfim, tudo que a gente está vendo. É impossível que nós fiquemos intocáveis contra isso. Talvez seja nesse momento que nós devemos verdadeiramente agradecer a vida que nós temos, o país que nós moramos. Não somos perfeitos, mas agradecer o país que nós moramos, as famílias que temos, os amigos que temos, o emprego que temos, enfim, todas as causas e condições que neste momento estão presentes na nossa vida como estavam até dia 24 de fevereiro, se eu não me engano essa data, presente na vida dos ucranianos. E sabendo que nem os russos, a comunidade russa como um todo, né? Muitos não apoiam isso, justamente por saber. Ainda mais lá que famílias trabalhavam no país do outro e assim por diante. Então, essa interdependência nos faz sentir dor, sim. Só que, de repente, isso começa a chegar mais próximo de nós. Quando nós começamos a ver a mídia, né, colocando todas essas sanções econômicas. Sanções econômicas é diminuir o potencial do outro país de comprar, de subsistir. Mas aqueles que mandam na guerra, a eles não falta nada. A população, em geral, é que sofre com isso. Então, tanto para aqueles, né, que estão exercendo a guerra, sanções é uma maneira de ir delimitando o acesso a uma porção de coisas. A quem? A todos e cada um que moram nesses países. Mas, pela interdependência, todos nós que não estamos diretamente envolvidos ali, e nem no nosso caso, nem próximos geograficamente ali, também certamente vamos começar a viver isso. Nas coisas mais práticas da vida, no nosso cotidiano. Se eu não me engano, eu li hoje que o barril de petróleo já está a $130 o barril. O valor mais alto até o momento. Já com uma perspectiva, uma prospecção de chegar a $300 um barril de petróleo. O que isso significa? Para nós brasileiros que nos movemos e dependemos tanto de petróleo. Não só para os carros, né? Nós sabemos disso. Basta um anúncio de gasolina, de aumento de gasolina, que nós sabemos que tudo sobe. Então, daqui a pouco, nós também vamos estar experienciando a mesma coisa. É inevitável. Quanto mais essa guerra se prolonga, quanto mais as sanções econômicas se prolongam, maior é o número de milhares e milhares de pessoas a virem a sofrer as mesmas consequências de tudo isso. Então, nós vemos países acolhendo refugiados,
Isso tudo diz respeito exatamente à compaixão. Esse olhar altruísta mais amplo, de acolher, acolher, acolher. Mas esse acolhimento também tem impacto, mesmo no país que acolhe. Então, aqui tem uma parte do altruísmo que fala justamente disso. Mesmo que seja às custas de muito, nós vamos continuar acolhendo, nós vamos continuar ajudando, nós vamos continuar. E uma das coisas mais importantes de entender no altruísmo é que o verdadeiro ser, qualquer um de nós, que se propõe a ser altruísta, nós nunca devemos ser, nas ações, um sacrifício. Muito pelo contrário. Existe um contentamento, uma gratidão que nos preenche, que nos motiva e que sustenta essa motivação. E, em muitos casos, essas motivações são por vidas, por uma vida inteira, muitos anos. Veja o trabalho voluntário, por exemplo. Ou ONGs e instituições que existem por anos trabalhando em regiões de extrema pobreza, extrema miséria, muitas dificuldades, mas eles estão lá. E fazem isso por anos. E nem pensam em desistir. O que é que move um ser humano a fazer isso? O que é que move um médico sair de um consultório confortável e ir ser voluntário num outro país com muita miséria, com doenças, muitas que qualquer um de nós pode contrair? E ficar lá muito tempo, exposto a tudo aquilo, abrindo mão de todo o seu conforto e se sentindo feliz em ter aquela ação. E muitas vezes pondo sua própria vida a risco. O que sustenta? O que motiva? Às vezes nós nem alcançamos isso. Às vezes a gente fala, isso não é para mim. Eu jamais conseguiria fazer uma coisa assim. Mas há muitos que fazem. Então, todos esses movimentos, eles são sinais, eles são visão altruísta. Então, eu queria continuar um pouco com algumas definições que nos ajudam a alinhar esse raciocínio. Então, bondade corresponde a uma maneira de ser que se traduz espontaneamente em atos. A benevolência é o querer bem do outro. A solicitude consiste em se preocupar duradoura e ativa e atentivamente com a sorte do outro. A devoção consiste em colocar-se com abnegação a serviço de pessoas ou de uma causa que seja benéfica a toda uma sociedade. A gentileza é uma forma de atenção carinhosa que se manifesta na maneira como nos comportamos. A fraternidade provém do sentimento de pertencer à grande família humana. E a altruidade, o compromisso deliberado de agir pela liberdade dos outros. Então, quando a gente pensa, isso são definições colocadas por cientistas, enfim, pensadores, filósofos, psicólogos, enfim, historiadores, falando de nós, falando da nossa natureza humana, falando das nossas qualidades humanas. Eu acho que é isso que, pelo menos dentro do Dharma, é o que mais a gente incentiva. Que nós venhamos a reconhecer as nossas qualidades humanas. Que venhamos reconhecer que todo e qualquer ser humano é dotado dessas qualidades. Se ele faz uso dessas qualidades, da maneira como ele pensa, da maneira como ele fala, da maneira como ele age no mundo, depende, não muito dele, não, mas depende do entorno, das causas e condições do entorno que venham a estimular a todos nós a viver essas qualidades. Então, por exemplo, nós tivemos aqui recentemente o problema em Petrópolis, recorrente, né? Recorrente, que parece que só lembra quando acontece essa chuvarada e acontece toda essa tragédia, mas o ponto que eu quero colocar é, da onde que sai tanta gente a mover-se, a ajudar, juntar mantimento, fazer cesta, fazer isso, distribuir, ir lá, ajudar, todo aquele movimento que você vê. Aqueles seres humanos vêm de muitos lugares, muitos não conhecem ninguém que está ali.
Mas muitos se deslocam de outros lugares, da maneira como podem, e vão oferecer o que podem. De onde sai isso? De onde sai esse movimento humano? Pensa nisso. Sai justamente quando causas e condições estimulam aquilo que sempre esteve em nós. Mas será, eu falto dizer, eu falei isso na palestra passada, será que a gente tem que viver tragédias para se dar conta que há em nós essas capacidades, essas habilidades, essas qualidades? Por que que a gente não faz uso disso todo dia? Por que que a gente não torna essas qualidades práticas de vida diária? Porque o tempo todo a gente está lidando com o ser humano. Por que que a gente não usa isso? Por que que a gente tem medo de ser bom? Por que a gente tem medo de ser honesto? Por que que a gente tem medo de ser ético? Por que que a gente tem medo de ser generoso? De espontaneamente ver a necessidade de alguém e não esperar que ele venha pedir, me ajude. Tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade. Você é um ser humano. Se você tivesse exposto àquela condição, o que que você gostaria que fizesse para você? Ué, pega e faz isso pro outro. Tão fácil. Não tem nada de difícil nisso. Difícil é vencer o egoísmo. Difícil é vencer a ambição, a mesquinhez, a avareza. Difícil é ser comum. Porque ser comum aqui significa ser humano. Essa é a palavra que a gente usa. Aquilo que é comum à humanidade. Então, aquilo que é comum à humanidade é justamente o exercício dessas qualidades que eu acabei de nomear. Todos nós temos. Mas o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, as nossas ambições, os nossos desejos que têm que ser todos satisfeitos, não abre espaço dentro de nós para atender a necessidade do outro. Para quê? Ele que se cuide. Eu quero o que eu quero, eu quero. É o meu desejo, a minha prioridade, é a minha satisfação. Nem que eu coloque todos a meu serviço. É isso que a guerra faz. Coloca outros a serviço de uma ambição, de um sonho de poder desfreado, de ações totalmente desumanas. Porque, como estava outro dia nas mídias sociais, os velhos que criam, sustentam e mandam os jovens para a guerra, eles não vão. Porque se eles fossem colocados na linha de frente, certamente a guerra não aconteceria. Mas como é fácil mandar outros, mas não precisa ser uma guerra como essa. As nossas guerrinhas pessoais começam assim. Quando eu falei da desumanização, semana passada, é esse processo de desumanizar-se que cria o potencial de tudo isso. Então, o propósito aqui é realmente pontuar qual seria, vou usar uma palavra horrorosa, entre aspas, a vantagem de repente, eu decidir ser altruísta. Qual seria? O que eu ganharia em ser bom, ser honesto, ser generoso, ser dedicado, ser ético, me interessar pelo bem-estar do outro, trabalhar pelo bem-estar do outro, mais do que eu trabalho para o meu próprio, que eu ganharia com isso? Existe uma fala no Buda sobre isso. Mas tornando ela alinhada aqui com a conversa, o que eu ganharia com isso? Não sei. Mas eu sei o que eu não sofreria mais. De ambição, de raiva,
de ódio, de insatisfatoriedade. Certamente, o meu dia seria mais bonito. Só o fato que atuar no mundo com essas qualidades, em muito, faria diminuir as minhas emoções aflitivas diárias. Insatisfação. Desejos não realizados. Medo de perdas. Confusões criados pela mentira, pela não ética. Os adoecimentos prematuros por viver em um estado constante de angústia, ansiedade, raiva, que são os movimentos emocionais que derivam de tudo isso. Certamente, eu não sofreria disso. Porque as minhas ações no mundo não gerariam como resultado esse sentido, essa experiência. Então, em última análise, desculpa, praticar essas qualidades que reverberam como a construção de um ser altruísta no mundo, me livraria muito desses sofrimentos comuns que nós temos, das nossas emoções aflitivas. E, por outro lado, ofereceriam para nós uma coisa tão simples. Alegria em ver o outro feliz, satisfação de ter a consciência plena de que eu fiz o que me é possível fazer e o fiz com alegria. E uma coisa que pouca gente experiencia hoje em dia, serenidade, paz. Alegria no convívio comum e simples com a família, com os amigos, sem grandes demandas. Certamente que seriam experiências bem mais associadas com a bondade, o amor e a compaixão. Ou seja, quando a gente fala bondade amorosa e compassiva. Certamente nós construiríamos isso. Mas, continuando um pouquinho mais, tem um parágrafo que diz assim, o ato em si não define o altruísmo. Então, como assim? É necessário agir e o ato deve ter um objetivo preciso. Qual seria? Contribuir para o bem-estar do outro. Parece, portanto, não restringir o uso do termo altruísmo a comportamentos externos, visto que não permite por si próprio conhecer com certeza qual a motivação que os inspirou. Aqui que vem as nossas confusões comuns. Nós temos essa confusão comum. Eu me lembro, na Universidade Budista, quando primeiro foi falado que, no linguajar, dos ensinamentos do Buda, que altruísmo e egoísmo convivem no mesmo lugar. Uau! É verdade. A mesma mente que é altruísta, ela pode facilmente ser egoísta. É como se diz, Samsara e Nirvana são experiências de uma mesma mente. Não são lugares. Não são lugares com GPS. Samsara e Nirvana existem como experiência na nossa mente. Assim como altruísmo e egoísmo também. São a qualidade do altruísmo, o veneno do egoísmo, convivem numa mesma mente. Na nossa mente, na mente de cada um. Então, certamente que somos nós, na observância das nossas ações, o que é que resulta quando nós atuamos
de uma maneira altruísta. De novo, bondade, generosidade, amor, equanimidade, esforço, respeito, acolhimento, olhando assim amplamente o que é interdependência. Para muitos, a ideia de interdependência choca. Eu não dependo de ninguém. Impossível. Pense em qualquer coisa que você quer fazer no dia e você vai ver quantas coisas que você vai precisar para fazer aquela coisa que você quer fazer. E elas não brotaram do nada, né? Elas estão ali graças à contribuição de muitos outros. Conhecidos e desconhecidos. Então, por outro lado, observa quando o seu comportamento é egoísta, egocêntrico, onde você coloca tudo, todos, como seu serviçal. Essa é a ideia equivocada do amor. Amor é dar ao outro a responsabilidade de te fazer feliz. Satisfazer todos os seus desejos. Você não se importa se os dela ou dele estão sendo também alcançados. A ideia altruísta diz que amar o outro é dar liberdade para que ele seja feliz. Mais para frente um pouquinho, a gente vai falar sobre o Swan, a definição dele, que é lindíssima. Mas para a gente já ir acostumando um pouco a ideia, né? A ideia aqui é pensar que, nessa mesma mente que se ocupa das ações altruístas, nela também pode surgir cenários que vão se ocupar de uma ação egoísta. Quem faz a escolha? É como a história do lobo mau e o lobo bom, que conflitam dentro de nós todos os dias. Qual lobo vai ganhar? Aquele que você alimentar. Então, a ideia é nós desenvolvermos plena consciência, atenção plena, atenção introspectiva do que ocorre com nós, dentro de nós, com o nosso batimento cardíaco, com a nossa respiração, com a nossa digestão, com o nosso bem-estar como um todo. Quando eu tenho pensamentos altruístas, que são benéficos a todos os seres, e quando eu tenho um pensamento egoísta, cujo o sujeito, objeto de tudo, sou eu mesmo. E as ações que eu faço para satisfazer isso, sentir no seu corpo, é o melhor termômetro de você ver. Então, dificilmente nós não somos aqui e ali enganados pela nossa própria ilusão. O egoísmo nos engana muito. Ele nos torna, a nossa visão egoísta, nos torna pessoas falsas, mentirosas, desrespeitosas com os outros. Uma pessoa egoísta, ela esquece da dignidade do outro. É extremamente perigoso cultivar esses pensamentos, porque quando eles são ali, aqueles que ocupam o melhor espaço, maior tempo do seu pensar, do seu agir, do seu falar, constrói isso que a gente está vendo. Que a gente está vivendo. É fácil ver o resultado. Aí você pergunta para você mesmo, é isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para os seus pais? É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para os seus amigos? É isso que você quer para você mesmo? Muito bem. Continuando, né? Como que a gente faz isso? E essa mesma autora diz assim, um ato não pode ser considerado altruísta se não comportar o risco de não possuir algum custo entre aspas, né, não é financeiro necessariamente, real ou potencial para aquele que o realiza.
Essa frase, exemplificando ela, é aquela que eu disse. Um médico que vive num país desenvolvido, está no conforto do seu consultório, conforto da sua família e tudo isso, e ele decide para um país extremamente pobre, com muitas necessidades, e ele vai lá e fica lá ajudando naquelas comunidades, trabalhando em tendas, morando em tenda, com poucos recursos, mas a alegria que ele faz é de saber que o mínimo que ele está fazendo ali já significa tanto para aquelas comunidades carentes. Essa alegria, e como eles falam, não tem retorno econômico que possa trazer esse sentimento de alegria, de satisfação, de realização humana. Então, mais do que falar em ser altruísta, altruísta, na verdade, é uma ação no mundo. E por isso que a gente não pode falar altruísmo altruísta. A gente talvez devia falar ações altruístas, o que ela realmente representa. Ter consciência dessas qualidades que nos tornam um ser altruísta. Que as nossas ações sejam de fato benéficas ao maior número de pessoas. E o quanto nós nos sentimos realizados quando nós fazemos isso. Então, talvez, diretamente a gente não pode ir parar essa guerra. Mas no nosso círculo, nas nossas famílias, com nossos amigos, onde vivemos, nós podemos zelar que as nossas ações, as nossas conversas, os nossos intercâmbios, né, na interdependência, a gente venha a não permitir que as nossas mentes derivem para esse lado egoísta. Que a gente desenvolva esse contentamento comum e deixe que esse contentamento vá contaminando, vá andando. Aí, de repente, a gente se sente uma nação onde a prioridade dela é o bem comum. Que lindo seria isso, né? Como disse aquele senhor, I have a dream. Eu tive um sonho onde os povos fossem pacíficos, amorosos, vivessem em alegria. Talvez a gente tenha que lembrar que sonhos são, talvez, a voz altruísta dentro de nós. Dizendo, é possível. Continuando. Aí diz, né? Continuando esse raciocínio que eu fiz agora com vocês aqui, finalizando um pouco ele. Por outro lado, diz o autor, algumas pessoas aceitam correr riscos por razões puramente egoístas. Por exemplo, para ir em busca de glória, de realizar uma façanha perigosa, para estar nos status de todo mundo. Entende? Eu falei, a mente, a mesma mente que é ocupada por pensamento altruísta, ela pode facilmente ser iludida e desenvolver pensamentos egoístas. Motivação e intenção. A gente fala muito disso aqui, né? Motivação e intenção. Saber por que eu estou fazendo isso. E muitas vezes eu posso pensar que eu estou enganando as pessoas, mas cedo ou tarde eu vejo que os resultados caem por baixo. Então a gente tem que desenvolver essa coragem, dessa bondade amorosa. Comece por você mesmo. A bondade amorosa em relação a você nesse caso significa acredite nas suas qualidades humanas. Acredite nos seus amigos mais próximos. Vejam todos eles como humanos. Somos todos seres humanos. E quando você tiver uma dificuldade qualquer em aceitar um estranho, ou alguém diferente de você, como pertencente a esses mesmos valores, pergunte você mesmo por quê você teve esse sentimento. E para que você vença essa barreira, vá ao encontro dessa pessoa. E se torne amigo dela. A pergunta é, por que nos é difícil ver estranhos como amigos em potencial?
Talvez nas rodas de conversa, ou até mesmo aqui agora, com vocês, em algum lugar. Se você tiver dificuldade em ter interesse por uma conversa dessa, pergunte se você não tem medo que estoure uma guerra perto de você. E qual seria o seu refúgio? Para onde você correria? Se você não cultivou amigos. Porque a fraternidade humana é justamente isso. A fraternidade humana é esse pensamento, esse mover-se dentro de um grande coletivo, porque entendemos que somos uma única comunidade humana. E que dentro dessa comunidade, equanimamente, todos e cada um de nós tem direito à liberdade, à felicidade, a se realizar-se como pessoa. Então, quando você não tem interesse em ouvir falar disso, em conversar sobre isso, em agir desta maneira, saiba que o seu interesse, a sua falta de interesse não é pelo outro, é por você mesmo. Você não tem nenhum interesse em você. E por isso que você é facilmente levado por ilusões, promessas vazias, prazeres temporários. Porque você nunca teve interesse em você mesmo. Porque na hora que você se interessar em descobrir você mesmo, você vai reconhecer o que é esse coletivo humano. Você vai reconhecer cada ser humano em você. Essa é a beleza disso que nós estamos falando. Então, nossas motivações, quaisquer que sejam, benévolas, malévolas ou neutras, dão cores aos nossos atos. Tal como o tecido, eu gosto desse exemplo. Quando você pega um cristal e você põe um tecido de cor, e você olha através do cristal, você vê a cor do tecido que você pôs lá. Entende isso? Então, quando a gente olha um para o outro, o que a gente vê é a cor da qualidade que a gente cultiva. Quando a gente não tem interesse nisso, aprenda. Você não tem interesse por você mesmo. Que pena. A vida é tão frágil, ela é tão curta, as causas e condições para esse nosso nascimento humano são tão raros, nossos pais zelaram tanto por nós, o que nós estamos fazendo por eles? Como que nós estamos nos preparando para ajudar eles na velhice? Como a nossa vida é tão frágil, nada impede que amanhã nós não estejamos mais com esse corpo perfeito. Nada impede que essa noite a gente possa ter um derrame, que amanhã a gente possa ter um acidente, ou que seja vítima de um atropelamento, como muitos são diariamente. E a nossa vida se transformar totalmente. Aí quando você se vê mutilado, tetraplégico, quem vai vir te ajudar? Então, quando a gente fala sobre isso que nós estamos falando, a dimensão que eu estou convidando vocês a terem não é distante do que pode estar acontecendo nesse momento na Ucrânia. Bombas explodindo, estilhaços atingindo pessoas, prédios caindo, casas caindo. Seres humanos que eram perfeitos, tinham lares, tinham trabalho, estavam graduando em faculdade, enfim, jovens tendo sonhos. E de repente tudo isso foi tolhido deles. Por uma ação externa. Quando nós não cultivamos as nossas qualidades humanas, as nossas guerras internas podem provocar os mesmos resultados. Então nós devemos, sim, cultivar o valor do altruísmo em todos nós. E aí, andando um pouquinho mais, que eu queria oferecer também, o altruísmo exige uma motivação. Então nós temos que ter uma motivação e intenção para exercer as nossas qualidades. Isso aqui é um resumo, gente. Às vezes realizamos o bem do outro por razões nem altruístas, nem egoístas. Apenas fazemos porque é a nossa função, nosso trabalho. Às vezes, a diferença entre altruísmo e egoísmo
consiste na qualidade da nossa motivação. Lembra, altruísmo e egoísmo coabitam na nossa mente o tempo todo, todo dia, toda hora. Como é que a minha ação vai para o lado do altruísmo, ela pode ir para o lado do egoísmo? Checa a sua motivação. Qual a sua motivação e intenção? Experiencia o que você vive no seu corpo, em cada ação que você decide tomar, em cada uma das suas escolhas. Aprecia, olha o resultado que surge das suas ações. É benéfica? Está sendo benéfico para bastante gente? Como que você se sente ver o outro feliz? Observe. O altruísmo, queria chegar nesse ponto aqui, né? Diversas motivações altruístas e egoístas coexistem em nossa mente, o que a gente vem falando já, e podem ser neutralizadas quando consideramos simultaneamente nossos interesses e os dos outros. O altruísmo não requer sacrifício. Isso aqui é muito importante, ou seja, todas as ações que nós fazemos, que é para o benefício de todos os seres, por mais difícil que possa ser, por mais cansativo que possa ser, nós nunca devemos dizer, eu tenho feito um sacrifício. Não. Você deve dizer, eu estou tão feliz de estar podendo fazer isso. Às vezes, me causa uma exaustão física, mas o contentamento na minha alma supera tudo isso. Essa é uma percepção. O egoísmo, não contente de estar centrado em si mesmo, considera os outros como instrumentos a serviço dos seus interesses. Essa é a maior característica do egoísmo, né? E aí, uma coisa que eu acho bonito da gente trazer e falar aqui é, muitas vezes, a gente se confunde um pouco com as nossas ações de como ser verdadeiro benéfico a alguém. Um exemplo colocado aqui é um exemplo muito interessante. Suponha que você tem um amigo que usava drogas, ou droga ou álcool, e ele está em um processo de desintoxicação. Nesse processo de desintoxicação, obviamente, ele vai passar por aquilo que a gente chama crise de abstinência. E é muito doloroso ver isso. Então, a nossa tendência é querer dar a ele uma dose ou uma droga, o que ele costumava usar. Certamente que se fizermos isso, naquele momento temporário e bem curto, aquele sofrimento vai cessar. Mas nós interrompemos todo um processo. Então, saber como essas escolhas, como agirmos, principalmente quando nós somos impulsionados pela empatia. A empatia amorosa e a empatia cognitiva. A empatia amorosa, muitas vezes, é que faz essa ação. Mas a empatia cognitiva entende que aquele é um processo de abstinência. Se eu interromper aquele processo, simplesmente oferecer a ele algo que eu sei que vai passar, aquele sofrimento, na verdade, esse passar é temporário e não vai levar à cura final, que é o que a gente espera. Entende? Então, nós temos a empatia. A empatia se desenvolve em compaixão, a compaixão se desenvolve em compaixão engajada, compaixão amorosa. Nós temos que ter esse discernimento, essa compreensão. Né? Então, quando a gente considera todo esse cenário que a gente vem falando desde o começo dessa conversa, esse discernimento do que fazer em cada momento. Não esquecendo qual é a nossa motivação e intenção primordial. Isso é a parte importante. Então, lembrar que, né, no altruísmo não existe sacrifício. Nós temos que realizar as coisas de uma maneira bem bonita. E aqui, já caminhando para o final, eu queria lembrar como a gente permanece atento, prudente. Isso eu chamo de, né, uma reflexão, uma consciência introspectiva perante a necessidade do outro e, na necessidade do outro, nós expressarmos também a nossa, vamos dizer, entre aspas, necessidade de vivermos a nossa verdadeira humanidade. Porque é só assim que a gente realmente alcança um bem comum. Então, diz aqui, a primeira qualidade do amor altruísta
é estar atento à necessidade do outro. E aqui tem uma coisa que diz assim, o altruísmo é a arte da precisão. Não consiste em dar desmesuradamente, mas sim em estar próximo ao outro e suas necessidades. Aqui tem, por exemplo, muitas vezes a gente comete um erro em tentar ajudar muito ao outro. De repente, essa ajuda se torna um hábito para ele. E ele não se desloca de um local, de uma zona de conforto, para crescer. Então, não é ficar dando coisas. É saber dosar como fazer isso para manter o estímulo de que a pessoa haja e se torne protagonista de sua própria vida. Do contrário, o erro pode fazer as pessoas se tornarem sempre coadjuvantes. Então, tem aqui o Swami Prajnapada, que diz assim, é uma das definições mais bonitas que eu acho. Ele diz, o amor é cálculo. Refere-se a um cálculo de precisão que possibilita estar perfeitamente adaptado à realidade e às necessidades dos outros. É preciso deixar o outro ser o outro e despojar-se de tudo aquilo que poderia projetar sobre ele. Despojar-se de si para ir em direção ao outro, na escuta e na benevolência. Então, às vezes, equivocadamente, a gente fala para uma pessoa, eu sei o que você precisa. Não é possível isso. A empatia, o princípio da empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro, mas sintonizarmos algo em nós que nos conecte com aquele lugar do que o outro está naquele momento. Não existe sofrenômetro, então não tem quem sofra mais ou sofra menos. Ninguém pode mensurar o sofrimento do outro. Então, eu vou repetir essa definição. É preciso deixar o outro ser o outro. Às vezes, na empatia amorosa, a gente pensa que sabe o que o outro precisa. A gente pensa que, inclusive, nós somos competentes, temos habilidades para resolver aquilo. E nós não pedimos ajuda. É preciso saber que nós também temos limites. E pedir ajuda é um dos maiores movimentos que a gente faz para demonstrar a nossa humildade e o nosso verdadeiro interesse em ajudar alguém. Então, deixar o outro ser o outro, despojar-se de si para ir em direção ao outro. O outro agora é a sua prioridade. E como fazemos isso? Na escuta e na benevolência. Então, aqui eu acho isso muito, muito, muito lindo. Porque o mundo do auxílio humanitário não é raro que as organizações bem intencionadas decidam a maneira de fazer o bem a determinadas populações, sem procurar saber dessas populações quais são seus desejos e necessidades reais. Então, este é um equívoco que a gente deve cuidar. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente deve perguntar a ela, qual a maneira que eu poderia lhe ajudar? Como que você gostaria de ser ajudado? Deixar que essa pergunta provoque nele uma coisa chamada de corresponsabilidade. Do contrário, nós podemos partir para um lugar de assistencialismo. E muitas vezes o assistencialismo não libera a população, a comunidade, de ser dependente. E depois a verba acaba, o político muda, a situação muda, e a população fica lá, novamente, sem nada. Mas se nós perguntarmos qual é o interesse, o que eles gostariam, qual é o sonho deles, e nós sermos facilitadores, estimulando que cada um e todos nós se torne responsável pela sua própria vida,
tem a coragem de assumir essa responsabilidade, aí tudo que nós fazemos para ajudar está dando sentido e significado. E que essas comunidades, ou mesmo as pessoas individualmente, elas saibam que, cedo ou tarde, o benfeitor pode morrer, por exemplo. E o que ela fez, o que ela aprendeu, o que ela construiu em termos de conhecimento, em termos de experiência de vida, em termos da sua humanidade. O que ela se tornou responsável em fazer uso de todas as coisas que foi oferecido a ela para tornar-se uma pessoa melhor a cada dia, no sentido humano, no sentido profissional, no sentido de reconhecer suas habilidades e competências, para que ela pudesse seguir com a sua vida de uma maneira ética e que as suas ações no mundo verdadeiramente venham a colaborar para o crescimento de muitos outros. Então, é aqui que nós devemos ter cuidado para que as nossas ações altruístas realmente possam edificar os seres humanos. Acima de tudo, respeitando o sonho de cada um, o direito à liberdade de cada um, o direito de ser de cada um. É isso que a gente pode fazer. Se nossa comunidade, enquanto sociedade, cresce com esses valores, guerra, não sendo político, mas falando um pouquinho, nós seríamos mais responsáveis com os nossos direitos a voto. Quem é que nós estamos colocando ali para governar? Na verdade, o que nós estamos colocando ali é quem nós acreditamos que vai zelar e vai criar causas e condições para que todos nós possamos crescer economicamente. Esses são valores preciosos na humanidade. E aí, os altruístas têm simplesmente uma maneira diferente de ver as coisas. Onde vemos um estranho, eles veem um ser humano, um semelhante. É essa perspectiva que constitui o cerne do altruísmo. Não há estranhos. A gente fala muito isso nos nossos encontros aqui. Não há estranhos. Porque nós não sabemos, pela interdependência, quem provê tudo aquilo que a gente usa durante o dia. Nós não sabemos quem é, então pode ser qualquer um. Então, todas as pessoas que você encontrar, agradeça. Porque pode ter sido ele, ela, e assim por diante. A maioria dentre nós estenderá a mão a alguém que acaba de cair na água. Um psicopata, uma pessoa dominada pelo ódio, pela inveja, pelos ciúmes, pela ganância, olhará para aquela pessoa se afogando e não vai se mexer, não vai mover um dedo para ajudá-la. E quem sabe até vai rir, fazer chacota e ser sádico. A ética não se refere somente ao que é bom fazer, mas o que é bom de ser. Então, não é só fazer, mas é se sentir bem em fazer. Esse é o sentido, né, primordial de tudo isso que a gente falou até aqui. Ter uma perspectiva mais ampla e levar em consideração a possibilidade de cultivar essa maneira generosa, amável, compassiva e altruísta de ser no mundo. Que essa reflexão que a gente teve agora aqui, essa conversa, só que falei, mas enfim, que nos encaminhe para um estado mental, emocional, mais lúcido, mais sereno, e que o melhor que a gente possa ter em termos de mente e coração, vamos verdadeiramente aspirar que toda essa causa e condição de guerra e sofrimento cesse o mais rápido possível. E uma das maneiras de nós expressarmos essa aspiração, esse desejo, é no nosso dia a dia, nas nossas conversas, seja com quem for, que a gente saiba nutrir essas qualidades um com o outro. E que todos nós, de alguma maneira, sejamos felizes.
Muito obrigado por terem estado com a gente. Agradeço a vocês por participarem da palestra e que espero que o que a gente falou aqui possa, de uma maneira ou outra, trazer um sorriso, trazer uma alegria por estarmos vivos, dotados desse corpo humano, dotados dessa inteligência, dotados dessa cognição e, acima de tudo, dotados de tantas qualidades. Que tenhamos coragem de ser essas qualidades e que a gente seja capaz de renunciar às ilusões. Essa é a maneira de nós verdadeiramente construirmos uma vida realizadora. Um abraço a todos, meu muito obrigado e até a próxima.